E hoje trazendo um tema até então muito discutível nos dias de hoje, dentro das religiões, que é a preces inteligíveis. E o nosso tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, itens 16 e 14, que na verdade não deixa de ser um tema recorrente nos nossos dias de hoje, quando se refere com relação à prece, né? Que a prece nada mais é do que um ponto de comunicação com o Criador, onde nós vamos estar expressando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa sintonia com o plano superior. Então, a comunicação que nós podemos fazer será, então, através dos pensamentos, através da prece, e que nós possamos estar dirigindo não só a Deus, mas também os bons pensamentos às pessoas que precisam de estar recebendo, né, essas energias, esses fluidos positivos, tanto para os encarnados e também para os desencarnados. Na hora da oração, que se faz a prece, que é chamada de vibrações, né, as pessoas que necessitam de energias positivas, ou seja, de ânimo, para ela estar enfrentando as suas dificuldades e também os seus desafios, né? Então diz no Evangelho que nós não devemos agir como agem os hipócritas, né? Para ganhar mérito. É interessante nós fazermos uma autoanálise se nós também não estamos agindo como os hipócritas, né? E nós temos sim essa dificuldade para fazer esta autoanálise, né? Para saber se nós realmente não estamos agindo dentro da religião, da instituição religiosa, como verdadeiros hipócritas, simplesmente para ganhar mérito, para ser holofote, né? Para querer ser o mais importante em que todos naquele agrupamento. Pode ser em qualquer religião, na doutrina espírita, ou em qualquer igreja, qualquer segmento filosófico. Então é importante nós estarmos fazendo esta observação. Tanto que o Cristo lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 ao 8, né, ele fala que na hora de fazer as nossas preces, nós temos que entrar em nosso quarto, né, e fechar a porta na hora de fazer as nossas orações. Mas o fechar a porta, segundo o entendimento dos estudos da filosofia, é fechar a porta e entrar no seu aposento. Isso quer dizer entrar em nosso íntimo, né, em nosso eu, e aí fazer uma reflexão frente ao espelho da consciência, né? Enquanto nós nos arrumamos, nos preparamos para ir para uma festa diante ao espelho físico, e nós vamos ficar observando se o penteado está bom, se aquela roupa ela está caindo bem ao nosso corpo, né? Se é aquela roupa cabível para nós irmos participar daquele passeio especial. E aí, a reforma íntima é isso: entrar ao quarto e fazer uma reflexão sobre nós mesmos, entrar ao nosso quarto íntimo, né, em nosso eu. E aí fazer essa reflexão sobre cada um
de nós, né? Tanto que nos estudos da doutrina espírita, nós temos até uma certa altura dos estudos, onde nos convida, né, através da cardeneta, fazer uma análise de nós no dia a dia da semana, né, para estar corrigindo arestas. Apesar que a transformação de nós, seres humanos como um todo, como diz o próprio estudo, é a base de conta-gota, não é o toque de mágica, o estalar do dedo que nós vamos mudar de repentemente, né? Trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, as prepotências nossas, né? Porque na verdade nós não somos santos, somos seres evolutivos. E ainda nós somos aquela pedra bruta que precisa ser burilada, trabalhada, né? Como fosse aquela pedra de ouro tirada lá no garimpo, e aí o artífice ele vai estar trabalhando aquela pedra, burilando, e dali se vai sair as joias, as peças preciosas que são cobiçadas nas grandes lojas, nas vitrines de lojas que vendem joias, né, caríssimas, né, lindas, maravilhosas. E nós somos essa peça de ouro ainda bruta que precisa estar trabalhando, burilando constantemente. Então, quando nós formos fazer os nossos pedidos, porque nós vivemos constantemente pedindo, né? E diante desses pedidos nós exigimos pressa. Nós ainda não sabemos esperar. Pedimos agora, queremos para ontem. Tanto que na Bíblia fala que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro tempo. Então ele tem o tempo dele. E nós queremos resultados rápidos, imediatos. Principalmente agora, nesse período do desenvolvimento, da era da tecnologia, da informação, queremos tudo ultra rápido, né? E Deus, na sua perfeição, na sua bondade, Ele vai nos atender, mas no tempo dele, e se nós formos merecedor. E nós pedimos coisas para Deus que muitas vezes nós não estamos ainda num patamar à altura para receber. E muitas vezes, nas nossas preces, nós pedimos a Deus coisas que ainda não estão ao nosso alcance. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora de fazer os nossos pedidos. Mesmo nós não estando preparados, mas devido à nossa insistência, Deus acaba nos dando. Não por merecimento, mas para nos provar, para mostrar para a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta, quem de fato nós somos, né? É igual aquela pessoa simples, né? Que é vista como humilde na sociedade. Amanhã ou depois ela se alça no poder e daí ela se transforma. Nós cansamos de ouvir isso constantemente, né? Fatos verídicos, verdadeiros, né? E aí a pessoa vai mostrar a sua verdadeira face. Então é muito perigoso nessa questão do pedir. E muitas vezes nós pedimos e nem sabemos o porquê que nós estamos pedindo. Pedimos coisas que não está além do nosso alcance e que muitas vezes não é tão necessário. Por quê? Porque diz nos estudos que Deus sabe no íntimo, no fundo,
as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dificuldades. Então Ele sabe se é ou se não é do nosso merecimento. Então é tudo isso que tem que ser observado. E nós mais pedimos a Deus do que agradecemos. Então não há necessidade de nós também ficar pedindo, porque Ele sabe da nossa dificuldade. Se estamos bem financeiramente, se nós estamos mal de saúde, né? Porque envolve também a saúde física, a saúde espiritual. Então nós temos que pedir pela nossa saúde espiritual, né? Para que a espiritualidade, de acordo com os estudos da doutrina espírita, que para outras religiões são os santos, os anjos, os arcanjos, que são espíritos de luz, aí pedir a eles que possam intervir por nós, né? Para que nós possamos então estar buscando os tratamentos espirituais, para que nós possamos ter o equilíbrio espiritual, o físico e também o mental. E a oração, ou seja, a prece, ela nos dá este equilíbrio, ela nos ampara. Tanto que quando fazemos o evangelho no lar, não só quem faz é o beneficiado, mas também todos aqueles daquela residência. Porque a espiritualidade vai estar trabalhando, impedindo que espíritos trevosos adentre aquela casa. E tanto que, quando fazemos esse evangelho, ou praticamos as nossas orações, esses espíritos não adentram, porque eles veem que não tem afinidade. Eles só vão penetrar naquele ambiente quando há uma afinidade com eles. Assim também faz parte os nossos relacionamentos no nosso dia a dia, né? As afinidades. Então é preciso também nós tomarmos muito cuidado com relação às afinidades. Igual fala na questão do pensamento, né? Que o pensamento, ele, na realidade, ele possui poderes. Ele cria formas, ele cria imagem, né? E através dessas imagens que acaba se construindo, né? Ganhando forma os nossos pensamentos. Então é preciso também nós sabermos o que nós andamos pensando, o que andamos falando, o que andamos lendo, com quem nós estamos andando, né? O andar anda pensando o quê? Anda falando o quê? Anda imaginando o quê? Então são questionamentos que nos convida para fazer essa reflexão. Porque a prece nada mais é do que a energia, né, que nos fortalece. E nós vamos receber essas energias, essa luz espiritual. Tanto pode ser uma energia benéfica ou uma energia maléfica, né? Então essas energias ruins, ela calcifica o tecido perispiritual. Então é preciso o quê? Que nós trabalhamos em nós isso constantemente. Porque a prece, na verdade, ela é um medicamento, como se fosse aquele medicamento que compramos nas farmácias, que são produzidos por laboratório, para a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades, do nosso corpo físico. E a prece também ela não deixa de ser um medicamento para curar as doenças do espírito. E muitas doenças que as pessoas sofrem hoje
Há situações registradas cientificamente, documentado, de que a pessoa sofria de uma enfermidade que na realidade não era a enfermidade do corpo físico, mas a enfermidade do espírito que refletia no corpo. E aí se cura como? Com oração, com preces, né? Com vibrações positivas. Então vejam que o próprio estudo da doutrina espírita já diz, né, que a prece é o verdadeiro remédio, ele é o antídoto mais poderoso para agir contra o espírito obsessor. Vejam só a grandeza que a prece tem. Tanto no Livro dos Espíritos, lá na questão 664, Kardec menciona, ele deixa bem claro que a prece refrigera os espíritos sofredores, que eles vão se sentir plenamente aliviados do sofrimento. Por isso que na hora de fazer as preces é importante fazer as vibrações aos encarnados, aos desencarnados, fazer as vibrações no momento de oração àqueles que estão no seu leito hospitalar, para que eles sejam socorridos, atendidos pela equipe espiritual. Pedir também por aqueles que estão trabalhando e cuidando daquele ser enfermo, né? Então, a prece também, ela provoca, ela nos convida também para o arrependimento. Então, o que acontece? O ser vai se melhorando e ele vai tendo uma vida melhor, menos tribulada também. Porque a prece é um momento de reflexão. Estamos nos ligando com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade de luz, que vai estar sempre, constantemente conectado conosco no nosso dia a dia, né? Tanto que Allan Kardec, lá na Gênesis, ele explica que a prece é esse grandioso antídoto, esse grandioso remédio que também nos auxilia para a cura das doenças do nosso corpo. Muitas vezes aquela doença, ela foi colocada no organismo humano fruto de uma enfermidade do corpo espiritual. Então a prece, ela nada mais é do que o orvalho divino que nos suaviza do calor das paixões que conduz a Deus. Ela é o alimento constante para fortalecer fisicamente, para nós enfrentarmos o dia a dia. Tanto tem aqueles livros, né, de reflexões para nos fortalecer no nosso dia a dia. A prece é aceita como alimento que fortalece o espírito. Então eu quero deixar aqui para vocês, aos nossos irmãos do grupo Espírita Anjo Ismael, é uma regra importante. São 3 itens para enfrentar o desafio da nossa vida, do nosso dia a dia. Primeiro, preces. Segundo, preces. Terceiro, preces sempre. Muito obrigado a todos e que tenham uma boa semana. E até a próxima oportunidade para novamente estar falando das bondades, das riquezas que Deus nos oferece
no nosso dia a dia, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento como ser humano aqui no planeta Terra. Uma boa semana e muito obrigado.